Irmãos em Cristo, graças a Deus, chegamos a mais um comentário. Nós iremos comentar o capítulo 3 dessa disciplina que nós estamos estudando, que traz aí o assunto da soteriologia. A soteriologia, ela se define por salvação. Nós sabemos que há N situações que faz nós ter necessidades de ser salvo. Porém, se tratando da soteriologia cristã, nos traz a ideia da salvação da condenação eterna. Condenação essa, que veio por intermédio do primeiro pecado que aconteceu no Éden. O homem caiu lá no Éden, desobedecendo a Deus. Na realidade, esse ato da desobediência do homem está atrelado também a outros fatores. Mas para não sermos tão complexos, nós vamos simplificar. Então, esse ato fez com que o homem original deixasse de ser original e passasse a ser um homem natural. Ok? Ou seja, o homem perdeu. Ele perdeu o quê? A sua particularidade, a sua intimidade com Deus. E aí ele deixou de ser original e agora passa a ser natural. A morte entrou. O que foi que morreu? Foi justamente essa parte espiritual do homem. Vocês é ciente, Inclusive a gente estudou isso na hamartiologia, que é a doutrina que estuda o pecado, Antes a gente teve aí um assunto sobre a antropologia, que traz aí uma definição do ponto de vista bíblica, antropologia bíblica, onde traz aí a visão do criacionismo, que o homem foi criado por Deus. As outras visões que eu não quero tocar no assunto, que a gente também não tem tempo, a gente tem na apostila somente para nos alertar, nos orientar no tocante a elas, para também nos trazer uma visão, do erro, que infelizmente não é poucas pessoas, o número é vasto, a gente tem aí alguns bilhões de habitantes e muitos são aqueles que crêem em alguns conceitos ou ideias da criação do homem. E engraçado que as demais ideias corroboram para com a criação, porque conforme o que a gente vai entendendo, a gente acaba percebendo que não existe vida, forma de vida, senão pelo que já existe. Então, na Bíblia a gente tem o princípio de tudo, Então, essas outras ideias, elas têm base justamente naquilo que já está criado. Então, a gente vai ver aí a queda do homem. E o que morre dentro também dessa visão antropológica, e trazendo a hamartiologia na sequência, a gente vai ver também aí um pouco da teontologia, porque a gente vai ver o homem, vai ver Deus, atributos de Deus no homem, comunicáveis, não incomunicáveis, tá certo? E aí a gente vai entender que o homem, ele é uma alma que tem um corpo e que tem um espírito. O homem é a alma que tem um corpo e que tem um espírito. Com o corpo ele desfruta de tudo que está aqui, que é visível, que é humano, que é físico, ok? Mas o homem, alma, ele também tem um lado espírito, quando aceita Jesus. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem perfeito, fisicamente e espiritualmente, ok? Então, quando o homem pecou, esse lado espiritual tombou. E agora o homem passou a ser natural. Ok? O homem aceita Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passou e eis que tudo se faz novo. Jesus vai dizer, eu citei para vocês 2 Coríntios 5:17. Jesus vai dizer no capítulo 3 para João que o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Porque João era natural. O sacrifício de Jesus agora nos dá esse acesso ao espiritual de novo. Ou seja, faz nós nascer. Quando o homem aceita Jesus, ele nasce
em Cristo, ou seja, nasce espiritualmente. Para você entender melhor, Paulo vai dizer que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais, de modo que só entende quem é espiritual. Ok? Porque essa parte espiritual, esse lado espiritual do homem tem acesso ao Espírito Santo, que tem acesso diretamente a Deus, por que não dizer, ele é Deus, Espírito Santo. É isso? Então a gente vai ver também, por isso chegamos à conclusão, quando a gente lê o que está escrito em 4:24 de São João, quando diz que os meus verdadeiros, disse Jesus, os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Eu não preciso ir para Jerusalém, em qualquer lugar. É isso? A gente entende, lendo as cartas de Paulo, a gente vai entender que só adora Jesus em espírito e em verdade. Então, a salvação dada por Cristo Jesus, né? Eu sempre estou falando que a bênção é grande. E quando eu falo que a bênção é grande, muitas pessoas ficam sem entender e até recebem, porque muitas pessoas até entendem, a bênção é grande porque a bênção é espiritual, é a nossa salvação. E o espiritual surge no físico. Jesus vai dizer que 100 vezes, 1000 vezes vai aqui e por fim a vida eterna. Mas tem gente que não tem nada aqui, mas tem a vida, é salva em Cristo Jesus. Independente da sua situação, né, seja qual for ela, independente, né, da sua situação física, aquisitiva, ele está feliz, está alegre, porque ele é ciente que a bênção é grande. A bênção é grandona. Porém, tem um peso e tem um preço. Ô pastor, que negócio é esse? É justamente esse assunto do capítulo 3. Primeiro capítulo nós estudou a fé anterior, aliás, a salvação anterior à fé do homem. Tratando daí da predestinação e eleição que tem que ser vista em comunhão com Cristo, né? Unida a Cristo. No segundo capítulo nós vamos ver a salvação e a reação do homem. Entendeu? A salvação, a ação de Deus e a reação do homem. E a gente vai ver várias ação de Deus e várias reações do homem, Esse agora vai trazer a salvação e a fé do homem posterior à salvação. Ok? Por quê, pastor? E aí você vai entender, a bênção é grande. E aí a gente sempre está falando que a salvação, dentro da soteriologia, ela se dá em 3 tempos. Primeiro tempo, marque aí, é instantâneo. Aceitou Jesus, automaticamente o Espírito Santo entra dentro dele e faz morada. As coisas velhas ficam para trás e diz que tudo se faz novo. Se a trombeta tocar, vai para o céu. Independente de ser batizado ou não. Se caso aconteça que ele parta para a eternidade, dessa feita agora, a eternidade com Jesus, está salvo. Ele não vai para a eternidade de perdição, de agonia e tormenta. Não, ele vai para a eternidade aguardar o momento da trombeta tocar. É isso que ele ressuscitará primeiro. E nós que ficarmos vivos seremos arrebatados e iremos ao encontro do Senhor juntamente com eles nos ares. Então, esse é o primeiro tempo. O segundo tempo é esse desse capítulo 3, que é o progressivo, que exige perseverança. Esse segundo tempo progressivo quer dizer santificação. Aliás, eu quero traduzir a salvação posterior à fé do homem, eu quero traduzir por manter a salvação. O homem precisa fazer a manutenção da salvação cotidianamente. Não é em tempos periodicamente, não. Cotidianamente, todos os dias. Ok? Então, essa é a salvação posterior à fé do homem. A bênção é grande. Vamos lá? Quer dizer, a bênção é grande, ela precisa ser mantida. Então, aí, a bênção, sendo grande, ela tem um peso e tem um preço. Não tem que ser mantida. Ah, mas Jesus pagou o preço. Sim, pagou o preço. E você precisa agora fazer o quê? Valer esse preço. Olha, eu comprei de Zé Roberto. O preço foi caro. Mantenha esse preço. Tá certo? Você é uma luz e precisa estar
constantemente acesa. Qual é o objetivo da lâmpada? Clarear, mostrar caminho, dar direção. Você é sal. Tem que ser sal nas mãos de Deus. Um sal lá, por mais que ele continue sendo sal, mas se ele estiver ali, não tiver em uso, para que serve também? É verdade? Ele precisa estar ativo, sendo usado para temperar, para trazer gosto. Como é que eu vou dar gosto? Eu preciso de ação, eu preciso manter a salvação. Então, dentro desse pensamento, né, a gente tem aí a santificação. E aí, o que é santificação? É se isolar do mundo? É se afastar da sociedade? Se afastar da mulher, dos filhos? Não, agora eu estou consagrando, e aí eu vou ficar uma semana e a pobrezinha... Não é isso que Deus quer. Nada disso. Por exemplo, a lâmpada está iluminando a todos. Ela está ausente? Não, ela está presente. O sal em ação, ele está ali, salgando todos. Ele está ausente? Não, ele está presente. Senão, para que serve? Ok? Então a gente vai ver aí a obra de Deus no homem, através da santificação. E tem que ser perseverante. E aí a gente segue. Tem uma definição que traz santificação em geral, quer dizer o quê? Separação ou afastamento. Olha a ideia de santificação no Antigo Testamento. Não há dúvida que essa prerrogativa vem das páginas do Antigo Testamento, das diversas vezes que Deus disse o quê? Sede santo, porque eu sou santo. E isso é um paradigma. O que é um paradigma? É um padrão. É um modelo a ser seguido, meu querido. Deus diz, eu sou santo. Sede santo. Ok? Eu não posso mais viver como eu vivia antes. Essa velha natureza ficou para trás. Eu preciso agora continuadamente mortificar essa carne. Você está entendendo? Por isso que Paulo disse, há uma guerra. Por quê? Porque em sã consciência aceitamos a Jesus. E a carne só quer as coisas daqui, dessa esfera. Mas o Espírito só quer tudo de Deus. Nasceu de novo. É nova criatura. A salvação abundou, né? Aonde tinha abundado o pecado. A salvação, traduzindo agora, por graça. E o que é graça? É Deus me dando o que eu não mereço. Diferente de misericórdia, que é Deus não me dando o que eu mereço. Deu para entender? Qualquer coisa, entre em contato com a gente. E a gente vai ver outros pontos. Na sequência, nós vamos ver a mortificação do velho homem. Só que tem aqui uma ideia realmente trazendo objetivo de salvação. Vocês, porém, são geração eleita, nós somos escolhidos para que objetivo? Para quê? Para darmos continuidade ao que foi feito lá na cruz. O Pai é o idealizador, Jesus Cristo é o executor, e o Espírito Santo atualiza em nós, quando aceitamos a Ele, e aí Ele executa através de nós. O quê? O que de graça recebemos, salvação, damos de graça. Só dá o que tem. Quem não tem, infelizmente não dá. E aí, aprenda a discernir. Peça a Deus o discernimento. Para você chegar a uma conclusão. Não para julgar, mas para edificar, orar. Ok? Então a gente vai ver dentro dessa apostila aqui a mortificação do velho homem. Não tem como mortificar senão através da santificação. Pastor, simplifica aí. O que é santificação? Vou te falar de uma forma muito simples para você entender. Não tem como manter uma vida em Cristo Jesus senão através de jejum, oração, consagração e palavra de Deus. Pastor, esses são os alimentos do Espírito, do homem que renasceu? Sim. O Espírito, ele se alimenta da oração, da comunhão. Orar sem cessar quer dizer estar sempre conectado ao trono da graça. No trabalho, em casa, na rua, de noite, de manhã, de dia, todo o tempo, toda hora. Ok? E aí tem vários tipos de oração. Amém? Então isso é santificar. Não tem um outro caminho. O único caminho é Cristo Jesus. E ele nos indica, para nós permanecermos em Cristo Jesus, precisamos estar unidos a ele. Para nós
estar unido a Ele, não existe um outro caminho senão através da palavra, da oração, da consagração. Ok? Então a gente vai ver aí a santificação do velho homem. A gente vai ver também despir-se do velho homem. Não tem como vestir uma roupa nova sem antes tirar a roupa velha, suja. Não é isso? Aí a gente toma um banho, somos lavados no sangue de Jesus. E aí uma nova roupagem nós nos vestimos, nós colocamos. E aí a gente vai ver a vivificação do novo homem. E a gente vai ver dois assuntos que é muito importante, que é a santificação de dentro para fora e a santificação de fora para dentro. A santificação de dentro para fora, ela diz respeito muito a nós, que acaba afetando, não vou usar esse termo, acaba afetando, contagiando, né, propagando, né, difundindo Cristo, porque ela é interior. E se ela não acontece interior, não tem como a exterior acontecer. Porque a exterior, ela tem aí as suas manifestações. Ela é muito percebida através do quê? Da oração, do testemunho, da comunhão, da disciplina e serviço e etc. Então é um conjunto. E eles precisam estar em harmonia, ok? Então tá aí vem a perseverança do salvo, a obra que é a obra de Deus, a perseverança do salvo, a obra de Deus no homem. E aí tem um assunto muito interessante que eu preciso que você preste bastante atenção e busque. Estou pulando aqui para a gente adiantar, para o vídeo não ficar cansativo, mas não tem como. Eu estou dentro de um assunto que é tremendo, certo? A gente vai ver aí a perseverança, né? A perseverança e possibilidade de perder a salvação. Ó, perseverança e possibilidade de perder a salvação na homilia. O que é homilia dos Hebreus? Homilia é a exposição dessa carta, quer dizer, os ensinamentos dessa carta, a pregação dessa carta. E aí, a gente perde, estamos passivos, né? Olha o que diz assim: a fim de elucidar acerca do perigo e também da segurança dos santos, vamos à homilia, ou seja, a exposição dos Hebreus, na qual há repetidos alertas, né, e casos de cristãos anônimos que não perseveraram até o fim. Não perseveraram até o fim e perderam a sua salvação, sendo passíveis de condenação eterna. Nós somos salvos do que mesmo? Que eu falei no princípio? Da condenação eterna. E agora, passíveis de condenação eterna. Mesmo tendo sido salvo na presciência divina, ou seja, na predestinação, né, dentro da eleição, unidas a Cristo, né? Outra notícia, né, alarmante que preocupa-nos também nesse tema é como o autor, pastor dos Hebreus, falou sobre o abuso da graça, né, da graça de Deus por parte de alguns, fruto da falta de observação da palavra, né, transmitida, falada aos. Então, quando eu negligencio a palavra, eu corro um sério risco. Vamos entender isso aqui, gente? Nós nos alimentamos fisicamente de manhã, tarde e noite. Essa é a nossa cultura aqui. A gente, né, tem países por aí que não tem essa cultura, até por causa também da escassez, né, de alimentos. E a gente vai ver que espiritualmente o espírito precisa ser alimentado? Sim. Qual é o alimento do espírito? Palavra, comunhão com Deus, oração, adoração, consagração, jejum é o alimento da alma. O pão, esse pão terrestre, feito do trigo, é isso? Do milho, alimenta o corpo, a carne. O espiritual se alimenta com as coisas de Deus. É o que é revelado, né? A gente sente essa fome no interior, salvação interior. E o exterior agora, né, a gente vai ver, é visível, todo mundo vê. A gente ora, a gente adora, a gente consagra, a gente busca a Deus. Então tá aí. E aí, a gente perde a salvação? Não damos crédito, o diabo investe, e aí a gente fica com a mente cauterizada, muitas às vezes blasfemamos, muitas às vezes deixamos de perdoar. Você sabe que o homem pode perder a salvação por dois atos, um porque ele faz e o outro porque ele não faz. O que ele faz é blasfemar, é atribuir ao diabo aquilo que Deus faz. E o que ele deixa de fazer é justamente perdoar. Se não perdoa, como é que vai ter perdão? Mas um homem natural, ele
blasfema, ele vê uma pessoa sendo usada por Deus, que nem os fariseus, né? Jesus curando lá, eles disseram que era Beelzebul. E é justamente dentro desse contexto que ele vai falar, né, que não há perdão para os que blasfemam. Atribuir ao diabo, um homem carnal que não conhece as coisas de Deus, ele acaba, né, falando que não deve. E aí não há perdão. Por quê? Porque as suas mentes estão cauterizadas e eles não vão pedir perdão, não vão se reconciliar. Né? O seu ego, o seu orgulho, a sua arrogância. Lembra de Saul? Preferiu se matar. Lembra de Judas? Então tá aí, gente. Está esse assunto aí. Eu quero glorificar Deus. Se Deus assim permitir, nós estaremos logo trazendo aí um comentário sobre o capítulo 4. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Espero que venha contribuir para o seu estudo. Lembrando que esse é o nosso objetivo. É trazer um apoio, né, um auxílio, principalmente a você, que nem sempre pode estar aqui na sala, né, acompanhando o estudo presencialmente. Deus abençoe e a paz do Senhor.